Oi, gente, tudo bem? Estamos no mês de setembro. E como muitos professores aí já sabem, o mês de setembro, desde o ano de 2015, acontece a campanha de Setembro Amarelo. Essa campanha, Setembro Amarelo, ela acontece para chamar a atenção, né, da população para uma prevenção com relação ao suicídio, uma prevenção com relação à nossa saúde mental, esse cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde mental. Quando a gente debate esse assunto com adultos, com pessoas maiores, é claro que é um tema que vai fluir com uma certa facilidade. Embora é um assunto muito difícil, ele é muito necessário e ele precisa de cuidado, trazer cuidados, né, para a nossa saúde mental, em toda e qualquer idade. A questão é que para os professores da educação infantil e dos anos iniciais, o desafio se torna se deve ou não abordar em sala e de que maneira vai abordar em sala. As crianças ainda são pequenas, então é obviamente um assunto mais complexo para a gente. Eu trago aqui hoje propostas pedagógicas para a gente desenvolver com crianças desde o berçário até o 5º ano do ensino fundamental 1. Certo? Então são para as crianças da educação infantil dos anos iniciais, esses recursos e essas propostas podem ser adaptadas para cada um deles. Claro que a gente já parte do princípio que a primeira coisa que nós precisamos é entender um pouquinho sobre a campanha, né? Entender que o Setembro Amarelo não acontece para uma propaganda, né? Ela não tem um cunho de como é que eu posso dizer, de mídia, né? Ele tem, na verdade, um cunho emocional para a nossa saúde, para a saúde da comunidade como um todo. Então, a gente precisa pensar, em termos de escola, por que é importante? E se é realmente importante para a nossa turma nesse momento, ou em quais momentos do ano, de que forma? Eu acredito que o Setembro Amarelo é importante para todas as idades. Essa campanha traz uma mensagem sobre a saúde mental. E a nossa saúde mental, emocional, ela precisa acontecer durante todo o tempo. Desde que nós somos crianças até a fase adulta, até os idosos, assim como também ela precisa acontecer em diferentes momentos do ano. Né? É sobre acolher os sentimentos e isso não deve ser algo do mês de setembro. Mas a proposta é justamente essa. O mês de setembro ele traz uma visão maior para essa temática, uma visão maior para que a população lembre que é necessário pensar sobre isso e acolher as pessoas que estão em sofrimento em diferentes momentos do ano. Esse ano eu não poderia deixar de falar sobre o mês de Setembro Amarelo. Eu acho que é um momento importante para o meu, em que eu começo mais um passo também no digital, mas é um ano que foi muito difícil para os gaúchos, né? Para quem não sabe, eu sou gaúcha, eu morava em Canoas e eu passei pela enchente, que vocês devem ter acompanhado pela televisão nesse ano. Sem dúvida nenhuma, esse ano o Setembro Amarelo fez muito mais sentido para mim e para todos os gaúchos. Fez muito mais sentido o trabalho, muito necessário, com as crianças, com os nossos gauchinhos, né? Com as crianças que estavam naquele momento, que fizeram parte de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais propriamente em Canoas, no início do ano, né? Em maio de 2024. Bom, foi um momento muito terrível. Quem viveu sabe o quanto foi difícil, mas as marcas não ficam só naquele momento. As marcas vêm acontecendo desde então, principalmente para quem perdeu tudo. No meu caso, eu perdi tudo. O que restou, eu até tirei uma foto, né? Foram alguns brinquedos e 2 banners que não estão nessa foto. E 2 banners das minhas filhas nenês que eu consegui resgatar e só isso, gente. Foi isso que sobrou, nem a minha casa. Minha casa tem risco de desmoronamento, então nem a casa não sobrou. E como a gente lida com isso? Eu tenho 2 filhas pequenas, como a gente lida com isso? Né? Uma coisa eu tenho certeza, passar batido pelo que aconteceu não é possível. Passar batido pelos sentimentos, pelas emoções não é possível.
né? Então, esse momento em que eu vou começar a dar, na verdade, eu vou dar uma continuidade aos meus trabalhos no digital com os recursos pedagógicos, agora eu tô começando um novo perfil no Instagram, depois eu vou falar sobre isso. Faz muito sentido eu começar falando sobre sentimentos, emoções, saúde mental, desde a educação infantil. E por isso hoje, mais do que nunca, eu trouxe um material aqui que eu acho que vai ajudar bastante. Os professores muitas vezes não sabem como começar, né? Com a minha idade ali, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá, vamos pro primeiro recurso. O primeiro recurso que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa aqui, tá? Essa caixinha aqui, ela foi uma caixinha simples, em que eu imprimi folha de ofício normal, folha de ofício colorida, tá? Mas é A4, normal. Eu fiz um buraquinho aqui em cima, eu resolvi fazer ela como urna, mas obviamente que eu poderia ter escolhido fazer assim, né? Pra que a criança colocasse aqui. Então, eu coloquei falar faz bem, você não está sozinho, que são mensagens, né, de apoio. E essa caixinha aqui é a caixinha do desabafo, tá? A caixinha do desabafo, ela tem a seguinte ideia, que a criança possa se sentir segura para falar com os profissionais, com o professor, com a direção, com a escola, com alguém, né? E não só as crianças, gente, é importante envolver a comunidade. Muitas vezes a mãe, o pai ou alguém da família está passando por uma situação e quer tanto desabafar. Aqui pode ser um bom lugar. Se a criança ou se esse familiar se sentir acolhido, respeitado e seguro, ele vai querer relatar o que está acontecendo. Então é importante a gente deixar um espaço e dizer, se tu precisar, tem. Tá aqui. Essa caixa pode ficar tanto na sala de aula, como pode ficar na frente da escola. Para as crianças maiores, vem a escrita, né? Já conseguem elaborar uma escrita, então você pode entregar um papelzinho, como esse que eu fiz, um papel em branco, qualquer folha de caderno, qualquer papel, ou pode fazer, inclusive, no modelinho que eu fiz, onde eu digo, escreva aqui todos os seus medos, pode desabafar e saiba que vai ficar tudo bem. Então a criança pode escrever aqui, pode se identificar, pode não se identificar, às vezes a criança só quer realmente desabafar. Depois ela vai colocar lá dentro, para que o professor possa, em outro momento, abrir e ler, certo? É importante deixar a criança segura para fazer isso. Se for uma criança um pouco menor, ainda não sabe escrever, pode-se pedir, então, o desenho, né? A criança tá com vontade, quer fazer alguma coisa, pode desenhar, colocar aqui dentro, né? Com as crianças bem pequenas, é claro que isso não vai fazer sentido. Para os bebês não vai fazer sentido. Então, para os bebês, eu sugiro, por exemplo, o trabalho com as famílias, certo? Que você possa, assim, colocar, de repente, fazer uma conversa com os familiares das crianças menores e depois deixar à disposição na frente da porta da sala, lá na frente, lá na escola, bem lá na frente, onde os pais vão ter o maior fluxo de pais, você que vai pensar aí na sua escola como fazer. Eu acredito que esse material pode ajudar muito para as crianças se sentirem mais à vontade de desabafar e vocês precisam só estar preparadas do que vem pela frente, porque a gente sabe que muitas famílias hoje em dia têm passado realmente por situações de violência doméstica, violência e abuso sexual ou outras coisas que são pesadas e difíceis, mas até mesmo por isso é importante ter um canal e nesse ponto a escola pode colaborar muito. Bom, segundo recurso, eu fiz o Correio da Amizade. O Correio da Amizade eu fiz no papel de folha de ofício também para mostrar para vocês como é possível, como ele fica, mas eu já vou dizer para vocês, ele ficou bem molinho, né? Então o ideal seria colar num papelão ou fazer direto numa caixa, né, de papelão, ou naquele outro papel no glossy, que é um papel um pouquinho mais grossinho, sabe? Ou até o próprio A4, mas no tamanho, no papel mais grossinho, tá? Bom, a ideia desse aqui, que é o Correio da Amizade, como o nome já diz, não tem muito o que falar, é que a criança possa fazer cartas para alguém que ela gosta. Bom, novamente a gente vai pensar o seguinte, as crianças muito pequenas, os bebês, não vão fazer cartas, não vão, né? Mas, novamente, a gente pode pensar nesse envolvimento da família, do que a família pode fazer. Com as crianças maiores, já pode incluir o desenho, né? E para quem tu vai fazer um desenho, né? Então, ali a criança pode nomear para quem ela quer dar aquele desenho, o adulto escreve, coloca aqui dentro.
Outra possibilidade para as crianças maiores, aí seria a escrita, né? Além do desenho, a escrita. E lá por quarto, quinto ano, quando as crianças já escrevem melhor, terceiro, aí sim a escrita em si, né? Para um amigo, escrever uma carta. Com as crianças maiores, inclusive, vocês podem trabalhar como é a escrita de uma carta enquanto com gênero textual. Assim como tu vai trabalhar os contos, as fábulas, trabalhar com cartas também. E, enfim, são muitas explorações que podem ser feitas aqui. O que é importante é que vocês tenham claro que o Correio da Amizade, nesse sentido, é para fortalecer as relações, sabe? Para todo mundo sentir que não está sozinho. Isso é muito importante. É importante que as crianças não só entendam que elas têm alguém que vai escrever para elas, que vai sentir algo por elas, amizade por elas, assim como o contrário. Quem elas sentem algum carinho, uma amizade, uma vontade de escrever, né? Essas relações são importantes, a gente cada vez mais firmar elas para as crianças, sabe? Bom, próximo recurso. Esse aqui é uma caixinha da motivação diária. Bom, essa aqui vocês podem fazer de diferentes formas. Ah, e esse aqui do Correio da Amizade, gente, pode ser colocado também lá na frente da escola, pode envolver todos da escola, né? Daqui a pouco tem um aluno que quer escrever para um irmão que é da outra turminha, que não é da sua, que quer fazer para tia da merenda, que quer fazer para outra pessoa da escola, né? Ou quer deixar uma cartinha para a mãe aqui dentro, quer deixar para outra pessoa. Inclusive, se vocês fizerem com uma partezinha, com uma tampinha, uma parte aberta, que pode tirar daqui de dentro, as cartas podem ser colocadas aqui dentro. Vocês podem pedir para os alunos maiores, em algum momento, retirar essas cartas e fazer a distribuição, né? Então, do lado de fora das cartinhas, vocês podem pedir que a criança coloque sempre o nome. Quem for fazer a produção da carta, coloque o nome para quem é aquela carta. E no momento que for retirado dali, a carta pode estar dobradinha, fechadinha, e eles vão saber para quem entregar, né? Então, também trazendo aí uma profissão, né? Que é o correio, como ele funciona, né? Bom, agora aqui. Aqui eu tinha feito também, ó, um modelinho, né? O D e para e as linhas para a criança escrever e deixar à disposição. Mas claro que, mais uma vez, vocês podem fazer utilizando apenas o papel da sala de aula, pode usar envelope, né? Como se usa as cartas das crianças maiores, vocês podem trabalhar, né? Remetente, quem está enviando, quem está recebendo, tudo aquilo que envolve o processo de fazer uma carta. Bom, pra cá, motivação diária. Motivação diária, gente, eu já fiz diferente. Já tem um buraquinho aqui em cima, um círculo, né? Para que a gente possa colocar a mãozinha lá dentro. E tem muitas mensagens aqui que eu fiz diferente, tá? Mas, obviamente, que eu vou explicando agora. Mas, por exemplo, sorteou lá dentro uma mensagem. Vai ler a mensagem. Nunca se esqueça de que você é muito importante para mim. É um exemplo de uma mensagem, tá? Tem várias, gente, sempre. Várias só. Ó, meta do dia, agradecer. São mensagens positivas, tá? Só que também tem mensagens em branco, que seria para a produção das crianças. Por quê? Porque a ideia é que essa caixa possa ficar à disposição de todos da comunidade escolar. Então, não somente daquela turma, mas de todos da escola, também dos pais, dos familiares, enfim, que vão entrar ali pela escola. Que todos possam, em algum momento, tirar uma cartinha. Quando sentir vontade, quando quiser, tirar uma cartinha. As crianças maiores podem, inclusive, ajudar nessa produção. Então, elas podem, alguns, né, que ainda não escrevem, podem desenhar. Os que já escrevem podem botar realmente uma mensagem aqui. Inclusive, com os maiores, se vocês não quiserem imprimir mensagens da internet ou mensagens de vocês, da cabeça de vocês, uma coisa que é muito legal, porque tudo que a gente faz tem que envolver as crianças, né? Para fazer sentido, para ter sentido para elas. E uma coisa muito boa, positiva que pode ser feito é justamente as crianças produzirem as mensagens, fazerem alguma produção em volta, se quiser fazer alguma coisa de desenho, de enfeite, de bordinha colorida, se quiser. E depois o professor pode fazer cópias dessas mensagens escritas à mão pelas crianças e colocar aqui dentro.
para que todo dia alguém, algum familiar, alguém da escola, algum profissional possa vir fazer o sorteio e ler. O professor pode, com as crianças menores, sortear e ler para todos a mensagem e conversar um pouco sobre a mensagem que foi sorteada. Pode ser um hábito diário de fazer realmente todos os dias do ano. Pode ser algo que vai acontecer só no período aqui de setembro para dar uma ilustração maior, uma visibilidade maior para o projeto. Mas também pode ser algo que vai, inclusive, interagir entre as turmas, né? Então, por exemplo, os maiores podem fazer as cartinhas para os menores pegarem, para os menores sortearem. Ou todos podem fazer para a comunidade. Ou todos, inclusive a comunidade, podem fazer e colocar aqui dentro. Enfim, são diferentes propostas, diferentes possibilidades para a gente trabalhar com essa caixa. E eu tenho certeza de que ela pode contribuir também para um sentimento positivo para todos, né? Bom, mais um recurso. Esse aqui é um jogo. Era para estar em uma lata, gente, só que eu não tenho lata. Aqui em casa ninguém toma leite, então eu improvisei, né? Como boa brasileira, dei um jeito e coloquei dentro de um potinho normal de comida, assim, sabe? Ó, então, é a latinha das emoções, o jogo das emoções, né? Nós vamos ter uma dinâmica, tá? Com os emojis. Deixa eu só tirar aqui de dentro. Ó. A ideia é que a criança possa sortear um emoji. Ó, tem vários, tá? Então, vamos pegar um aqui. Esse aqui, ó. Vocês vão mostrar para a criança e vão perguntar, né? O que eles estão vendo? O que está acontecendo? O que o emoji está fazendo, né? É possível que as crianças olhem e digam diferentes possibilidades. Ele tá com sono, ele tá cansado. Mas pode ser que em algum momento apareça, por exemplo, tédio, né? Esse aqui está representando o tédio. Bom, atrás deixei uma descrição sobre cada uma dessas emoções. No caso do tédio, por exemplo, eu vou ler para vocês. Tédio é quando nada parece interessante e ficamos sem saber o que fazer. É aquela sensação de querer fazer algo, mas não sabemos o que. Sugestão, tá? Digamos que as crianças já são lá dos anos iniciais, você pode separar elas em grupos, porque não tem tantas fichinhas para todos, né? Então pode ser grupinhos ou trios, enfim, tem que ver a quantidade, se fecha a quantidade de alunos. Pedir que as crianças sorteiem dentro da lata uma, né? Tente identificar o que está acontecendo, qual é a reação desse emoji, o que ele tem. Depois pode ler, a criança, se elas já sabem ler, eles podem ler o que significa, o que tem aqui atrás, e conversar entre todos, né? Conversar sobre o que é quando a gente está sentindo medo, o que é quando a gente está sentindo tristeza, alegria, nostalgia, entre tantas possibilidades, certo? Aqui tem vários pra gente pensar, tá bom? Bom, feita a conversa, né? Feito o entendimento sobre esses diferentes sentimentos, também temos aqui dinâmicas. Ó. E eu fiz assim que vocês podem inclusive furar e fazer um chaveirinho para guardar melhor as dinâmicas todas juntinhas. Se quiser, tá, gente? Se não, é só manter de separadinho. Então vamos supor que saiu alegria em algum momento para algum grupo. Pode ser que naquele dia, aquele grupo foi o escolhido para sortear. Todo mundo conversou sobre o que é a alegria e vem uma dinâmica para fazer. Por exemplo, né? Tu pode separar em dias, tu pode fazer todos no mesmo dia, tu pode fazer o sorteio dos rostinhos no mesmo dia e as dinâmicas dia a dia, enfim. Aí fica a critério de cada um. Mas, por exemplo, a dinâmica da alegria ficou assim, ó. O círculo da alegria. As crianças se sentam num círculo e uma de cada vez compartilham algo que deixa muito feliz. Enquanto falam, jogam uma bola para outra criança que compartilha sua alegria. Inclusive, pode ser feita essa dinâmica com novelo de lã. O novelo de lã que tu passa e tu joga para outra criança e vai se tornando daí uma teia, né? E essa teia, no final, a gente conversa sobre essas relações, como elas acontecem. Que nós não estamos sozinhos, que nós temos muitos amigos de diferentes maneiras, em diferentes momentos, em diferentes lugares, em diferentes posições, enfim. Abre espaço pra gente conversar bastante sobre as amizades. Se fizer somente com a bola,
recebe a bola, passa a bola para outra criança, a próxima criança que recebe a bola é quem vai falar, sempre dando a vez para quem ainda não foi, claro. Bom, esse é um exemplo, cada uma das dinâmicas que estão aqui são diferentes e tem 2 para cada um desses sentimentos, tá bom? E também faz parte do que é cuidar da saúde mental, né? Da nossa saúde emocional, faz parte de a gente cuidar, então, das nossas emoções. E com as crianças pequenas que ainda não dominam, né? É bem importante. Bom, como lembrancinha, gente, eu pensei em marcadores de página. E eu fiz eles no tamanho normal e assim que são maiorzinhos, bem maiorzinhos, tá? Mas aí você pode escolher se quer o maior ou se quer no tamanho normal, tá bom? Deixei o recadinho, você é muito forte, não desista, você está tudo bem pedir ajuda, é outro recado, tem mais um, que eu inclusive já botei dentro do livro. A minha filha, ela... Quando a gente foi fugir da enchente, né, eu disse assim... Elas me perguntaram, mãe, o que a gente faz? E aí eu disse pra elas, gurias, salvem o que for importante pra vocês, porque eu não sei o que vai acontecer. E daí a minha filha mais nova agarrou rapidamente o nosso cachorro, o Clone, né? E a minha filha mais velha pegou os livros. E um dos livros que ela salvou foi esse aqui que ela tinha começado a ler, que é o Diário de Anne Frank. Eu coloquei, por exemplo, de marcador de página pra ela, daí o terceiro, que eu ia dizer pra vocês, ó. Opa! Todos pela vida. Esse aqui é o terceiro. Ó. Pra vocês terem uma ideia do tamanho que fica lá dentro. Fica grande, ó. Ó, fica grande, tá? Qual é a ideia dessa lembrancinha? Uma lembrancinha que, né, só vai custar a impressão, né, para que a própria escola possa fornecer. Mas a intenção é que a criança ou o adulto, seja lá quem receber essa lembrancinha, possa a qualquer momento abrir um livro para ler, achar o seu marcador e lembrar. Porque o Setembro Amarelo não é para acontecer só no mês de setembro. É pra gente entender que é necessário cuidar sim das nossas emoções, dos nossos sentimentos o ano inteiro, o tempo todo. E não só das nossas, mas também dos outros. E nesse sentido, também eu formulei aqui um folder, que é outra ideia que vocês podem fazer. Eu não tô dizendo que vocês têm que, né, que adquirir o que eu tô falando aqui. Aqui são ideias, vocês podem fazer com vocês. Quem aí não pode fazer um papel como esse, simples, montar com as crianças. Não existe valor maior do que aquilo que eles produzem, gente. Fazer com eles um marca-página, né? Pra dar de lembrancinha. Isso também vai ter muito valor. Bom, aqui eu fiz um informativo, ó. Porque eu acho que não é só sobre falar, Setembro Amarelo é importante, vamos nos cuidar, vamos cuidar um dos outros. Não é só sobre isso, mas é como, né? A gente precisa de informação para isso. Então, aqui nesse folder, tem um ladinho falando sobre a campanha. Depois aqui fala sobre quais são os sinais para a gente identificar quando uma pessoa está em sofrimento. Não é só sobre ver uma criança chorando. Não é só sobre ver um adulto chorando. O que acontece? Quais são os sinais para a gente entender quem está sofrendo, quem está precisando de ajuda. E também como ajudar, né? Porque às vezes a gente vê, a gente percebe, mas e aí faz o quê? Né? Então também tem umas dicas aqui de como ajudar. Esse folder também é uma ideia muito boa para distribuir para as famílias, certo? Deixar de repente perto do mural ou alguma coisa assim. E falando em mural, eu vou mostrar para vocês só a foto, porque eu montei o mural do lado de fora aqui de casa para mostrar para vocês. Mas eu vou deixar a foto para vocês aí. O mural, gente, é assim. Tem a parte escrita, né, do Setembro Amarelo, a frase. Tem o lacinho, porque ele é o símbolo, né, dessa campanha. Então vocês já devem ter visto em algum momento. Viram que outras campanhas também utilizam o laço. E tem cartinhas. Ó. Cartinhas que vão ser colocadas lá no mural. Cada cartinha tem uma mensagem. Então, uma outra possibilidade. Como eu falei aqui, eu acredito muito no envolvimento das crianças em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque tem que ter sentido para as crianças, senão não tem sentido realizar o nosso trabalho. As caixas, a dinâmica, tudo tem que fazer sentido, mas o mural também. E quando eu tô falando de mural, gente, eu falo o seguinte, existem 2 murais principais. Tem vários, mas existem 2 principais, tá? Vamos dividir em 2 categorias. Um que vai falar sobre o processo de aprendizagem, de alguma maneira, tá? Geralmente fala
Ainda muitas escolas praticam muito o produto final, né? Mas hoje em dia já tem uma mudança para a gente começar a pensar nos murais, falando mais sobre o processo do que sobre o produto final, mas eu não vou entrar nesse assunto. Tem um mural que é mais nesse sentido, mas tem aquele mural que é informativo. E o mural que é informativo, ele vem chamando atenção sobre um assunto específico, ele pode trazer alguma informação e ele vai trazer contribuições das crianças de alguma forma. Aqui, com essas cartas, ó, que são cartinhas abertas desenhadas, vem mensagens, ó. Você tem valor, você merece ser feliz, juntos somos mais fortes, e assim vai. Vocês podem trabalhar com as crianças menores de diferentes ilustrações, conversar sobre cada um deles, ver o que vai sair de conversa, enfim, que possa somar. E aí, vocês podem usar os corações para as crianças também participarem de alguma forma, tanto na cartinha como nos corações. Com escritas, com desenho, com palavras positivas. São diferentes maneiras que as crianças podem também interagir com o mural. Inclusive, as famílias. Se você achar que pode, que tem como, se a escola apoia, as famílias podem ajudar nessa confecção dos corações ou das mensagens, escrevendo mensagens ali para as crianças, mensagem para outras pessoas, mensagens positivas, mensagens de afeto. E, por fim, não menos importante, o bambolê da foto, que eu também vou deixar aí pra vocês, porque eu também não tenho mais ele. Eu já montei e já desmontei, porque eu sou dessas. O bambolê da foto, eu acho assim, tudo aquilo que é feito mecanizado não vale a pena. Se tu vai fazer por modismo, se tu vai fazer pra se aparecer, se tu vai fazer pra mostrar pros pais ou pra alguém que tu fez alguma coisa, eu acho que não vale a pena. Mas tudo aquilo que tu faz e tem um porquê, né, eu acho que é legal. Embora a gente tá falando de um assunto que é tão sério, eu fiz o bambolê escrito Setembro Amarelo em cima e embaixo eu me importo. A ideia é que possa conversar com as crianças maiores justamente sobre é importante a campanha, né? A gente se importar com o que a gente sente, se importar com o que o outro sente, com o que o nosso pai, com o que a nossa mãe, com o que a nossa professora, com o que as pessoas estão sentindo, passando, lidando, né? O que eu tô sentindo. Então, se eu me importo, faz sentido eu fazer essa foto. Aí as pessoas podem ser convidadas, tanto as crianças como a comunidade escolar, a realizar essa foto. E essa foto pode, inclusive, fazer parte da composição do mural. Quem é que se importa com essa campanha? Quem é que se importa com o sentimento dos outros? Isso pode, inclusive, gerar, gente, uma outra atividade que eu nem tinha pensado aqui, mas o que eu faço para contribuir, para ajudar fora da escola ou mesmo dentro da escola? Quando eu ajudo um colega, quando eu ajudo um amigo, quando eu ajudo em casa, de que maneira, de que forma, sabe? Então são várias formas pra gente pensar, pra gente trabalhar. Bom, gente, então é isso, né? Tem mural, tem bambolê, tem caixas de diferentes sentidos para fazer diferentes propostas, tem dinâmica, enfim, tem muitas possibilidades pra gente conversar, pra gente abordar esse tema, que ele é um tema sensível, mas é um tema muito importante também. Eu espero ter ajudado vocês a clarear um pouquinho mais os pensamentos. Para quem tiver interesse nos planos de aula para trabalhar o Setembro Amarelo, vocês vão encontrar direto as informações, né? No @carinafloresprof, que eu já tenho uma plataforma de planejamento da educação infantil e ele vai estar disponível lá dentro. E tô lançando muito em breve a dos anos iniciais, vocês só precisam acompanhar, então, o @carinafloresprof. E os recursos pedagógicos no @recursos pedagógicos da K, ok? Então, qualquer informação vocês conseguem lá. Beijo, gente, até a próxima!